realidade, desse ambiente, Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aplauda o nome de Jesus nessa noite, porque ele é digno de toda honra, toda glória, toda louvor. Amém? Nós vamos adorar a Deus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis.
foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito, bendito, bendito. És bendito, Senhor, Rei da glória. Poderoso, majestoso, toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Oh, tu és o Rei da glória, Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, vem, assim começas para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora, vem, assim como está, vem. Glória a Deus. Essa é a Você pode dar glória a Deus, hora, Você pode adorar Jesus nessa noite. Você pode dizer que Ele é santo, santo, santo. Amém? Queria chamar aqui a Lu, a esposa do Major. A Lu vai trazer uma palavra introdutória para nós. Vem, Lu. Dá lugar, dá lugar. Deixa Deus te usar. Amém? Dá lugar, deixa Deus usar o seu, velho. Eu não preciso. Não Você precisa falar por causa da transmissão. Ah, tem a transmissão. Deixa aqui por aí, tá aqui no microfone. Se você quiser dar testemunha, ler um versículo.
Deixa Deus te usar. Esse pedestal aí já foi, já. Oremos então. Querido Deus, em nome do teu Pai. Tirar do pedestal e segurar aqui, ó. Ai, Jesus amado. Isso aí. Mais perto, chega. Em nome de Jesus, entramos na tua presença, Senhor, para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pelo privilégio de poder fazer parte deste processo, Pai. Que teu Espírito Santo esteja acampando, Jesus, no coração de cada um. Abra os corações, Pai, que essa palavra não saia daqui hoje vazia, mas que seja, Pai, ministrada pelo Senhor nos corações, Pai. Usa quem for pregar, Jesus, que não seja a pessoa falando, mas que seja o teu Espírito, Pai, usando a vida da pessoa. Que tua palavra seja simples como tu és, Pai. Muito obrigado por tudo. Inunda os corações de cada um aqui da tua graça, do teu poder, e que se seja feita a tua vontade, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Marinalva, compartilhe alguma coisa com a gente aqui. Eu gosto de avisar com bastante antecedência. O que eu vou falar? Se você quiser. Seu coração tá cheio. Só fala pertinho. Né? Se apoiar aqui, ó. Se apoiar. Oh, meu Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Meu nome é Marinalva. Tenho conhecido esse projeto tão lindo que tem alcançado tantas vidas. E isso é a prova quanto que a vida de cada um de vocês são preciosas para o Senhor. E quero deixar aqui uma palavra para vocês que está em Josué, capítulo 1, aonde no contexto Moisés, que estava levando o povo no deserto para alcançar a terra prometida, e Josué fica incumbido de pegar o lugar de Moisés, porque Moisés já tinha cumprido aquilo que o Senhor, até onde o Senhor determinou. Mas nós vemos que Josué, quando o Espírito Santo deixa para ele uma palavra, né? Está em 1 Josué, capítulo 1, verso 7. E eu quero compartilhar com vocês, com cada um aqui. Porque cada um aqui tem uma caminhada espiritual no Senhor. Vocês não estão nessa terra à toa. Vocês são preciosos, vocês têm uma vida que o Senhor um dia vai pedir conta de cada um de vocês. Então vocês precisam ser zelosos. É isso que eu quero deixar aqui. O quanto que vocês, além do Senhor amar tanto vocês, que enviou tanto vocês quanto a nós, enviou o seu Filho amado, ele também deixou mandamentos para nós, né? E vocês têm sido ensinados aqui com uma palavra poderosa. Hoje é o nosso segundo dia aqui. E a gente tem percebido que vocês têm recebido alimento espiritual. Não só o alimento material aqui. Mas pegue pelo Espírito aquilo que cada um aqui vem compartilhar com vocês. E diz assim: quando Josué precisava pegar esse projeto, digamos assim, para vocês entenderem, tão grandioso, ele poderia estar preocupado, mas veio uma palavra para ele. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que vocês tenham êxito por onde quer que andar. O que o Senhor quer nos ensinar nessa palavra? Que nós temos que ser forte e corajoso, não só para as batalhas da vida, não só para as dificuldades da vida, mas para ser zeloso com os mandamentos do Senhor. Vocês entenderam? Nós temos que ser forte e corajoso para ser zeloso com a palavra de Deus, com tudo aquilo que vocês têm recebido. Por onde quer que vocês andar, vocês sendo zelosos, Deus vai estar com o ouvido atento às orações de vocês, de cada um aqui. Isso é uma responsabilidade não só de vocês aqui, é que nós estamos compartilhando aquilo que está no nosso coração, mas com cada um que vem aqui para deixar uma palavra, o nosso pastor Temer, nós estamos sendo zelosos, forte e corajosos para ser zelosos com a palavra do Senhor.
E eu quero fazer uma oração, se vocês puderem fechar os olhos, veio no meu coração para estar orando. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite tão gloriosa, aonde nós viemos aqui junto com nossos irmãos, compartilhar, Senhor, deste momento, ouvir a Tua palavra. E eu quero orar agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo tenha primazia nesse lugar. Espírito Santo, pega o coração de cada um aqui agora e converte a esta palavra todos os dias, Senhor. Que eles sejam fortes, corajosos para ter zelo. Zelo com aquilo que eles têm recebido, Senhor. Porque os nossos olhos querem ver muito deles frutificando. Muito deles aqui, Senhor. Compartilhando a palavra, compartilhando o testemunho. Nós cremos, Senhor, na liberdade do Teu Espírito neste lugar. Então o Senhor é bem-vindo aqui. Nós convidamos o Senhor, para que habite ricamente no coração deles, e que eles recebam essa palavra com mansidão que está sendo implantada neles, Senhor, e que dê frutos em abundância, frutos de vida eterna, Senhor, para que eles, aonde eles andar, eles possam compartilhar e convidar a outros para estarem aqui. Eles serão, Pai, aqueles que vão dar frutos convidando a outros. E esse lugar vai ficar pequeno, Senhor. Vai ampliar, perto de tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Para essa cidade, para Taubaté. Nosso coração muito se alegra nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém. Obrigada, pastor. Amém. Benção. Eu gosto de avisar antes, gente. É bom, né? Você sabe que lá na igreja vai acontecer igual, né, Tiago? Ah, é. A gente não pode perder a essência. A gente não é crente? Quem é crente aqui, levanta a mão. A gente não lê a Bíblia? Lê ou não lê? Então a gente tem que ter o que compartilhar, ué. Não precisa se programar. Cada um a sua maneira, mas tem que ter. Ô, duas, deixa eu falar pra vocês duas aí, ó. O culto já começou, por favor. Gente, tenham paciência comigo que eu tenho déficit de atenção. Se vocês não fizerem silêncio, eu me perco. Você sabia disso, né, Rick? Tem gente que acha que eu sou grosso. A Simone acha que eu sou grosso. Mas é o meu jeitão, tá, gente? Não é nada pessoal com ninguém. Amém? Vocês já acostumaram? Tá? Eu sou uma pessoa igual você mesmo. Só que Cristo habita em mim, então eu fiquei um pouco melhor. Amém? Então quando você quiser falar de mim, fala pra mim mesmo. Amém? Amém. Irmãos, eu tô com um tema hoje aqui que tá ardendo no meu coração essas semanas todas. Amanhã nós vamos fazer... Presta atenção aqui, vocês estão me atrapalhando. Amanhã nós vamos fazer a 24ª live, 24º dia consecutivo, às 5 da manhã. Tem sido benção? Quem está acompanhando pode falar se está sendo benção? Tem um monte de gente achando que eu estou depressivo, de tanto que eu tenho chorado nas lives. Mas não tem jeito não, irmão. A hora que o Espírito Santo pega, eu até tento controlar, mas não dá. Agora são vocês dois aí que estão atrapalhando. E Deus tem falado comigo algumas coisas essas semanas. Presta atenção aqui. A necessidade que nós temos de permanecer na presença. Amém, irmãos? A necessidade que nós temos de permanecer na presença. A necessidade que nós temos de ter fé. Amém? Nós precisamos ter fé. E a necessidade que nós temos de perseverar. Alguém está enfrentando dificuldades aqui? Deixa eu te dar uma notícia, vai aumentar. Irmãos, a Bíblia mostra para nós que quanto maior é o projeto de Deus na nossa vida e através da nossa vida, mais as situações irão se levantar contrariamente, para que a gente se distraia e perca o foco daquilo que Deus tem. E então, qual é o nosso desafio? Eu tenho falado sobre isso esses dias. E vou continuar falando um tempo, eu acho. O nosso foco tem que ser aonde? Na promessa.
Quem aqui já recebeu a promessa de Deus? Só eu? Então, se você tem uma promessa, Deus quer fazer algo grande na sua vida, e através da sua vida, se prepara. As lutas fazem parte do processo. Vocês estão me acompanhando? Eu queria pedir para vocês que estão em pé sentar. Vocês não querem sentar? Não? Vocês estão intercedendo, é isso? Exatamente. Tá bom. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre isso, irmãos. Porque a maior promessa de Deus para nós não é responder às nossas orações. Presta atenção. Eu sei que eu vou perder metade dos membros hoje aqui, mas não tem problema. Deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com o seu conforto. Deus é um Pai amoroso, Ele quer tudo de bom para nós. Mas se algo que nós estamos pedindo para Ele, mesmo que legítimo seja, Ele já sabe que aquilo vai nos distanciar dele, adivinha o que Ele faz? Hã? Tira. Ele não vai conceder aquilo que a gente está pedindo. Então, a maior promessa de Deus não é mudar o nosso cenário. Obrigado. A maior promessa de Deus é habitar em nós. Irmãos, fala amém. Você quer que Deus habite em você? Sabe, quando nós perguntamos às pessoas, o que você acha que Deus quer te dar? Automaticamente, pela nossa mente, o nosso raciocínio humano, a gente vai pensar em coisas. Ou em situações que para nós são importantes. Por exemplo, saúde. Ah, Deus vai me dar saúde. Deus vai dar a cura daquela doença que eu tenho pedido. Deus vai me dar um emprego. Eu sei que entre nós aqui, porque conheço a história de alguns, estão passando dificuldades nessa área. Mas é muito bacana conversar com as pessoas. Eu não vou falar o nome, porque a ideia não é expor. Mas a pessoa fala assim, eu ainda não consegui entender de Deus, por que Ele está fechando essa porta? Sabe, isso já é um bom princípio do entendimento. Porque quando as portas se fecham, quem é crente tem a mania de colocar a culpa no diabo. É ou não é assim? Estou enfrentando oposição porque eu estou fazendo algo para Deus. Também é verdade. Mas a gente precisa entender que tem algumas portas que é Deus que fecha. Sabe por quê? Porque Ele quer corrigir a nossa rota. E se a nossa vida tiver 1000%, vamos ser sinceros, a gente nem ora da mesma forma. Irmãos, no nosso grupo do WhatsApp do Mevan Taubaté tem 130 pessoas já. No grupo do De Segunda, que é esse movimento aqui interdenominacional, tem, acho que quase 70. Sabe quantas pessoas têm se disposto a acordar de madrugada para ter um momento de oração? 15. Então nós estamos falando que em um universo de 200 pessoas, só para falar das mais próximas. Nós temos menos de 10% das pessoas dispostas a sacrificar talvez 2 horas de sono para escutar de Deus aquilo que Ele quer falar. E isso diz muito sobre o momento que a gente vive. Sabe, a gente gasta ou gastava tempo com muitas coisas que Deus desaprovava ou desaprova. Mas a gente não consegue gastar tempo para ter um momento com Ele. E sabe, a Bíblia conta uma outra história sobre as promessas de Deus. A Bíblia não conta uma história onde Deus responde todos os nossos desejos e as nossas vontades egoístas. Tem uma promessa que atravessa a Bíblia inteira. E ela aparece no primeiro livro. E permanece depois em todos os livros dos profetas. Chegando ao auge em Cristo. E depois termina em Apocalipse. É do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. E a promessa nunca foi resolver nossos problemas. A promessa de Deus sempre foi: eu estarei com vocês.
Esse é o Evangelho de Cristo. Se você está escutando, onde quer que seja, que Deus está a seu serviço para resolver todas as questões da sua vida, deixa eu te falar, sai daí. Isso não é Bíblia. Existe uma promessa, falei hoje no podcast, meio-dia. Existe uma promessa para todos nós e eu quero declarar sobre a sua vida. Você pode receber? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, anos. Mas tem de bom ânimo. Jesus dizendo, eu venci o mundo. Irmãos, o nosso reino não é daqui. Nós não podemos voltar todos os nossos esforços em oração para que Deus resolva as nossas questões aqui. Nós somos peregrinos, irmãos. Eu não sei se você está me entendendo. Eu sei que é uma palavra difícil para muitos de nós, e acredite, para mim também. Mas se a gente entender que tudo, absolutamente tudo, está no absoluto controle de Deus, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito, a gente devia dormir. Sabe quando Pedro começou a afundar no mar, Renato? Quando ele olhou para aquela situação do mar revolto. E aí Jesus olha para ele e falou assim, olha para mim. Olha para mim. Ei, Deus está dizendo para nós essa noite, olha para mim. Não olha para a situação, eu estarei com vocês. O problema é que muitas vezes nós queremos a mão de Deus para segurar, mas nós não entregamos o nosso coração para Ele. E sabe o que acontece? A promessa não chega nunca. Porque Ele está disponível. Mas a verdade é que a gente não está. E a gente vê muito isso. A gente vê muito isso nas ações, irmãos, e não nas palavras. Sabe, Deus não escuta uma só palavra do que a gente fala. Mas Ele escuta tudo o que a gente faz. E no ambiente de igreja a gente percebe muito isso. Porque muita gente está disponível para criticar e opinar, mas quase ninguém está disponível para ajudar. Sábado eu fiquei vendo aquele movimento todo lá no prédio que Deus preparou para nós, para a gente plantar o Mevan em Taubaté. E eu fiquei refletindo isso. Compartilhei ontem. Eu falei assim, o que será que motiva essas pessoas? Não chamei ninguém. A maioria delas nem conhecia. Estão aqui, olha lá aquele louco lá do VAP. Lavando teto, parede. O outro lá, descascando fio. O outro quebrando parede, carregando entulho. Aquele movimento. Ninguém recebeu para estar lá, ninguém foi convidado para estar lá diretamente. Eu não liguei para o Hermes, falei, Hermes, vai lá para ajudar a carregar a geladeira, porque você carrega sozinho. Não. As pessoas se mobilizando em torno de algo que Deus está fazendo. Mas sabe qual é a verdade? Não tem nada a ver com a gente, do ponto de vista humano, é para o reino. E é exatamente nesse lugar que Deus quer que a gente entre. Porque é que depois de um dia cansativo de trabalho, nós estamos aqui e botamos a mão no nosso próprio bolso para fazer algo para gente que a gente não pode receber nada em troca. Irmãos, esse é o princípio do cristianismo. Esse é o papel da Igreja de Cristo. Sabe? Deus quer o nosso coração. E a história toda, irmãos, vocês conhecem, começou no Éden. E o Éden, ao contrário do que muita gente pensa, não era sobre um jardim. O que o texto fala é sobre a presença. Gênesis não começa falando do pecado. Ele começa falando da comunhão.
Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. E essa palavra passeava, no original, no hebraico, significa caminhar continuamente. Irmãos, a vida com Deus não é uma visitação. Ah, você precisava entender isso. A vida com Deus não é uma visitação onde a gente se arrepia, sente um tremor, um calor, e a gente chora na presença. Não, não é isso. A vida com Deus é Ele conosco. Mais do que isso, é Ele em nós. É o Espírito Santo habitando em nós. E aí, a gente precisa entender que algo extraordinário aconteceu nessa passagem. Porque Deus estava ali. E quando Adão peca, Ele não pergunta a Adão o que você fez. Vocês lembram o texto? Ele pergunta a Adão onde você está. Porque o nosso pecado, irmãos, nos leva para um lugar distante dele. Então a questão não é o que a gente faz ou deixa de fazer, mas é a consequência disso na nossa vida espiritual. Agora eu tenho um comportamento excelente, já não peco mais como antes. Mas deixa eu te perguntar, você tem vivido para Cristo? Ou você está colocando todas as outras coisas na frente daquilo que Deus te chamou para fazer? Deixa eu te contar uma coisa que para você não dormir essa noite. Isso que está impedindo você de ter a sua vida entregue a Cristo, Deus vai tirar de você. Aleluia! E eu estou falando da sua empresa, do seu emprego. Eu estou falando dos seus afazeres que você está colocando à frente de Cristo. E aí, quando você não tiver mais nada, não adianta pedir para Cristo a provisão. Porque Ele vai falar assim: eu te dei tudo, mas você saiu da minha presença. Aleluia! Ah, irmãos, essa palavra é pesada, mas é para você não dormir. Sabe, nós temos, todos nós, muitas ocupações. Faz parte da vida. Mas todos nós, se formos bem sinceros mesmo, podemos fazer pequenas renúncias e aumentar e muito a nossa dedicação às atividades do Reino de Deus. Podemos. Não só podemos, como devemos. Sabe, comentava com o Helder hoje pela manhã, antes da gente gravar o podcast. Deus continua enviando maná, irmãos. E sabe, eu fico vendo as movimentações de Deus em torno de algo que Ele mandou fazer. E se o recurso não chega de um lado, Ele provê do outro. Irmãos, tem muita gente retendo aquilo que é Deus que entregou. E aí reclama de escassez. E eu não estou falando isso para convencer ninguém a dar dinheiro para a igreja, não é isso. Entenda o princípio. Porque é aparecido que Deus quer te dar dinheiro para você poder ser provisão na vida de quem não tem. Agora Deus cansa de derramar dinheiro na sua vida e você não reparte. E aí chega um momento que Deus corta a fonte. Sabe por quê? O dinheiro não é para você. E isso vale para tudo na nossa vida. Sabe, pessoas que têm saúde, pessoas que têm boa disposição física, vigor, muito melhor do que um cidadão que estava lá no sábado com uma bengala na mão, carregando um balde de entulho. Irmãos, aquela cena me mexeu comigo. E detalhe, eu conheci ele naquele dia. Deus mandou ele lá. Pensa numa pessoa de bengala na mão carregando um balde de entulho. Só uma vida entregue aos pés da cruz é possível chegar nesse ponto, Cadu, de priorizar as coisas de Deus e não as próprias coisas. E aí quando a gente perde a noção disso, a gente sai da presença. A gente perde algo precioso, que é aquilo pelo qual nós fomos criados. Sob qualquer argumento, sob qualquer justificativa. Estou com um problema, não tenho recurso, mas eu estou com meu filho.
Ah, mas eu tenho um evento. Irmãos, o que será que pode ser mais importante do que se dedicar a Deus? É uma pergunta que eu queria que você refletisse. Porque talvez coisas legítimas estão te roubando da presença. E aí a gente fica numa tentativa alucinada de reconstruir o jardim, como se o jardim fosse o que realmente contivesse a presença. Não, não é. A nossa habitação, o nosso coração é a habitação do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E aí eu quero todas as bênçãos que Ele pode me dar, mas eu não quero o Deus das bênçãos. E aí a Bíblia passa toda a história relatada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para responder apenas uma única pergunta: como um Deus que é santo voltará a habitar em homens ainda pecadores? Irmãos, isso é enigmático. Sabe, depois do Êxodo, Deus poderia simplesmente fazer novas leis. Mas Ele faz algo surpreendente. Ele diz: e farão um santuário, e habitarei no meio deles. Observe, irmãos, Ele não disse: construam um templo para vocês. Ele diz: construam um lugar para a minha presença. É a manifestação da glória de Deus habitando naquele lugar. E essa estrutura do tabernáculo mostra para nós que Deus deseja morar perto. Fábio, Deus quer morar no seu trabalho, mas o seu trabalho não pode tirar você da presença dEle. Por isso que pessoas em dificuldade são muito mais próximas de Deus do que pessoas que estão atravessando um bom momento. Por quê? Porque quando atravessam um bom momento, geralmente nem lembram que Deus existe. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso é muito grave. Oh, aleluia. E aí nós buscamos uma religião que vai nos ensinar a subir, quando na realidade o Evangelho revela Deus descendo até o homem. Oh, aleluia. Ah, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, está falando no meio do seu povo. O que eu quero te perguntar é se você é povo de Deus mesmo. Jesus. Ou você trata Deus, desculpa a expressão, como uma prostituta. Deixa eu te falar, irmãos. É só a prostituta que trabalha por dinheiro. Deus não trabalha por dinheiro. Aleluia. Deus trabalha pelo nosso interior, pelo nosso coração, pelas nossas prioridades. Aleluia. Aleluia. E Deus está aqui, está falando, mas vai falar só com o seu povo. Oh, glória. Aleluia. E aí Jesus é essa habitação, esse tabernáculo. João escreve algo extraordinário, vocês conhecem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo grego usado significa: armou sua tenda entre nós. Irmãos, Ele anda pelas ruas. Jesus toca os leprosos. Jesus abraça os pecadores. Aleluia. Ele come com os publicanos. O Deus inacessível tornou-se Emanuel, Oh, aleluia. Deus conosco. Você sabia que quando você está aqui servindo um café para alguém, pode ser o próprio Jesus? Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Irmãos, não faça acepção de pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Não faça julgamentos precipitados. Receba todos, aumente o lugar na mesa. Sabe? Deus não nos enviou uma mensagem. Deus veio. Evangelho, irmãos, não é informação, é presença. Oh, aleluia. Evangelho é a igreja na prática. Aleluia. É a igreja que transforma o bairro em que está instalada, a cidade que está instalado, o estado que está instalado, o país que está instalada. Isso é a igreja de Cristo. Se a igreja não causa uma transformação no ambiente que está inserida, não é a igreja de Cristo.
pastores que se acham semideuses. Irmãos, isso não é evangelho de Cristo. O Rei do Universo Ei, aleluia. veio e sentou na rua com os pecadores. Aleluia. Ei, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é para isso que nós somos chamados. Glória. Glória, glória. Aleluia. Quando você olha para uma vida perdida, lembre-se que poderia ser você. Ei, Jesus. Porque a única coisa que nos difere dessas pessoas é a quantidade de Jesus que mora em nós. Aleluia. Não tem diferença. Todos somos filhos. Amém. Glória a Deus. E aí a cruz como um símbolo de perdão de pecados. E quando a gente olha para a cruz, a gente lembra disso. O sangue vertido naquela cruz nos lavou Amém. e nos purificou Oh, aleluia. de todas as nossas iniquidades. Glória a Deus. Mas ela não revela só isso. Porque a cruz, além de eliminar os pecados, a condenação sobre os pecados cometidos, ela também removeu o que impedia a presença. Irmãos, o maior mistério da redenção é o momento que Jesus crucificado fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus recebeu na carne a condenação que era sobre nós. E foi só naquele momento que ele teve uma separação do Pai. E isso aconteceu para que nós não tivéssemos que passar por isso. Sabe qual é o problema? Nós recebemos essa graça de Deus, Aleluia. mas nós estamos negligenciando a presença. Oh, meu Deus. Como se fosse algo assim: olha, se não tiver jogo do Brasil, aí sim eu vou no culto. Eita Deus. Irmãos, onde estão as nossas prioridades? Nós usamos a nossa boca para julgar um irmão que nós vimos uma ou duas vezes. Mas nós não usamos a nossa boca para chegar e falar o seguinte: olha, o que vocês estão precisando aí? Eu não tenho nada para ofertar porque a situação não está boa. Mas eu tenho um martelo aqui, uma chave de fenda, sem cabo. Posso ajudar? E eu estou pegando um exemplo do nosso mutirão só como exemplo. Pode ser qualquer outra coisa. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, nós podemos continuar inventando desculpas para nós mesmos. A verdade é que nós precisamos sondar o nosso coração, irmãos, para entender se o Deus que eu digo que eu amo, eu realmente amo. Porque amor sem renúncia não é amor. E nesse momento Cristo experimenta judicialmente o abandono de Deus. E o que vem logo depois? Vocês conhecem a história? O que acontece dentro do templo? O véu se rasga. A Bíblia conta que o véu se rasgou de cima a baixo. E aquele lugar que antes só o sumo sacerdote poderia entrar, que representava a presença de Deus, agora todos nós, todos nós temos acesso. Glória a Deus. Deus está aguardando nós entrarmos na sala do trono. Ei, aleluia. O caminho foi reaberto. Glória a Deus. A cruz não existe só para nos levar para o céu, irmãos. A cruz existe para nos trazer próximo de Deus novamente. Aleluia. Mas como que eu me aproximo de Deus se eu não me aproximo da sua obra? Ah, vocês não estão entendendo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, irmão, se eu não amo meu irmão. Eu não posso dizer que eu tenho compaixão, a mesma compaixão que Jesus teve conosco, se eu não tenho compaixão com uma alma perdida. Aleluia. Eu não posso dizer que eu vivo o Evangelho de Cristo se eu não abro a minha boca. Glória a Deus. Se eu não consigo falar de Jesus numa reunião de 30 pessoas. Irmãos, nós precisamos, no mínimo, entender a eficácia do sangue de Cristo. Não precisa ficar preocupado com o formato, irmãos. Tem muitas e muitas igrejas por aí com um formato maravilhoso, mas sem presença. Ei,
Eu não sei vocês, mas eu quero experimentar sinais e maravilhas. Mesmo que a nossa igreja tenha só uma caixa de som e cadeiras emprestadas, não importa. Ontem nós sentamos em banquinhos de plástico, esses aí, ó. E o Espírito Santo falou poderosamente. Porque ele não está nas estruturas, ele está no coração quebrantado das pessoas. Ah! Nós precisamos entrar nesse lugar. O Espírito Santo, irmãos, é a continuidade da presença. Hoje nós não recebemos mais a visitação como no Éden. Mas o Espírito Santo habita em nós. Uma promessa feita em João 14:18. Eu não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Aleluia. Irmãos, capítulo 1, versículo 8 de Atos diz assim, presta atenção nesse texto. Mas recebereis o poder. Eu vou repetir. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ah, é um grito para você sair do seu comodismo, do seu conforto. Ah, irmãos, Deus quer nos usar poderosamente, com a nossa porção, do nosso jeito, com a nossa oratória. Não se preocupe com a estética, mas levante a bunda da cadeira e vá fazer o que ele falou. Os anciãos rendem sua coroas ao Cordeiro, e a ele clamam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, oh, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Nos santos e os anjos, celebra o Senhor, se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem tua coroas ao Cordeiro, e a ele clamam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Mais uma vez, tu és digno de tudo. Cante. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é
é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Que nós possamos, meu Pai, tirar Te exaltamos, em nome de Jesus, meu Pai. Se tem alguém aqui nessa te noite, exaltamos, o diabo vai fazer de tudo para acusar do passado. te exaltamos, ó Senhor. Estamos aqui, meu Pai, essa noite, meu Pai. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Irmão, talvez você tenha chegado aqui pedindo que Deus mudasse as circunstâncias. Mas hoje Deus está oferecendo algo maior do que uma resposta imediata. Amém, meus irmãos? Ele está oferecendo a reconciliação aqui essa noite. A comunhão, a presença de Jesus, ela é real aqui. E Ele quer te usar essa noite. Ele quer transformar a sua vida. Que você possa colocar tudo no lixo aqui essa noite. Tudo que está atrapalhando o processo de transformação. Hoje pode ser o seu último dia. E hoje pode ser a tua última chance de ser transformado. Talvez você venha aqui nessa praça aqui durante muito tempo, escuta a mesma mensagem. Mas o Evangelho ele é real. O Evangelho é sobre rendição. A palavra de Deus em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que está dizendo aqui essa palavra. Não é apenas um convite para receber ajuda essa noite. É um convite para você voltar ao relacionamento para o qual você foi criado. Nós viemos do pó e nós iremos. E nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. A maior promessa de Deus nunca foi caminhar sem lágrimas. A maior promessa sempre foi: eu estarei com você. E quando Deus está conosco, nenhuma noite é longa demais, nenhum vale é profundo demais, e nenhuma história está perdida demais para a sua graça.
alcance. Que hoje nessa praça as pessoas não encontrem apenas uma mensagem de esperança, mas que encontrem o Deus que desde o Éden até a Nova Jerusalém continua procurando homens e mulheres para habitar com eles, amém? Então eu quero convidar você aqui essa noite, você que quer entregar a sua vida, você que está passando por algum momento de dificuldade, convidar para vir aqui na frente para a gente orar por vocês. Vou chamar os irmãos para intercederem, tenham essa coragem de dar o primeiro passo e jogar tudo no lixo, tudo que está atrapalhando a sua vida. Pedir para os irmãos virem aqui orar. O Rick, você pode vir aqui fazer uma oração essa noite? Hoje é um dia, não é mais um dia da mudança. Hoje é um dia de transformação. Hoje é um dia que Jesus vai quebrar barreiras. Eu creio nisso. Ah, Jesus, toque em corações aqui, Pai. Pai, o deserto é um lugar. Pai, vai chegar o grande dia que nós vamos chegar aqui, não vai ter. Tudo que eu tenho a ter, isto, tudo que eu sou, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino, que todos nós tínhamos um pulmão. Ah, Senhor, hoje é uma noite de quebrantamento. É uma noite de quebrar corações, quebrar os nossos corações. Estamos numa grande obra e não podemos parar. Quantas dificuldades nós temos para chegar até aqui? Quantas dificuldades temos passado para que realmente nós vejamos e sentimos a glória de Deus. Ah, Jesus, esse culto é para nós. É muito bom estar aqui na sua presença. Lágrimas têm que correr, sim. Cada lágrima corrida, o Senhor tem pegado e colocado no vidrinho. Essas lágrimas um dia vão ser de alegria. Essas lágrimas vão ser para recordar aquele grande dia e falar assim: eu passei por esse deserto. Ah, Deus. Nós não vamos parar. Podemos ser perseguidos, sim. O nosso sim vai doer também. Mas nós não vamos parar. aleluia! Primeiro precisou arder no coração de um, para que ele viesse aqui com sua palavra, o seu microfone, com o seu confronto, para que hoje consigamos ver irmãos em fé. Irmãos em fé, para que você possa olhar um para o lado e se fortalecer. Não estamos sozinhos. Senhor, incomoda Taubaté. Incomoda as adegas, Senhor Jesus. Prostíbulos. Nós não viemos aqui para fazer um movimento. Nós viemos aqui para movimentar o inferno. Nós não temos medo. Porque nós sabemos que nós somos filhos. Nós somos filhos amados. Nós temos a nossa identidade em Cristo. Ah, irmão, se não dói em você olhar para o irmão, para o seu vizinho, e ver ele ainda nas drogas, se não dói em você, o seu irmão, ainda ver alguém traindo a esposa, e você chegar para ele, para com isso, você vai para o inferno. Você não sai. Chegou o grande momento de nós não viver um movimento, mas viver um propósito para a cidade de Taubaté. Não importa a pedrada, irmão. A árvore que dá fruto vai levar pedrada mesmo. Continua, segue. A paulada vai vir, segue. Não olha para trás não, porque aquele que cuida da sua casa, da sua família, não dorme. Aleluia, aleluia. Não vai dormir. Então que o Senhor coloque cada anjo com um raio de fogo contra a sua casa. Faça invisível aos olhos dos inimigos, mas não vai. É isso que eu declaro sobre essa noite, sobre cada um. Entenda que você não está sozinho. Eu começo a incomodar irmão que assim está amanhã. Tem dia que você fica com a cair da cadeira, dormir, mas eu estava lá. Eu sabia que o Senhor estava lá também. Ah, Jesus, não é fácil, mas toda vez que eu
pode alguma coisa nessa cidade. Onde eu estava lá no culto, quase caí de novo na cadeira. Essa cadeirinha, mas eu estava lá. Irmão, não para. Marche, marche, marche. Aleluia, aleluia. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. 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 Glória a Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Eu queria pedir, antes de vocês descansarem, para a gente juntar aqui e fazer uma foto bem bonita. Para a honra e glória de Jesus.